Algumas pesquisas nos informam que 60% das profissões que dominarão os próximos 10 anos ainda não foram criadas. E 50% das profissões que existem hoje, até 2025, se tornarão obsoletas. Você conhece, já ouviu falar da profissão de influenciador digital ou digital influencer, que é a expressão em inglês? Bom, há 10 anos atrás ela também não existia. E hoje ela vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Sim, o influenciador se tornou uma profissão. Mas quem é esse influenciador? Quem é esse influenciador digital? Bom, é uma pessoa que está utilizando das redes sociais, dos meios digitais, para vender produtos e serviços em parceria com empresas. Como é que eles surgiram? Eles surgiram de uma forma bastante orgânica na internet. Ou seja, eram pessoas relativamente, muitos deles comuns, que não eram artistas, atrizes, cantores famosos, que utilizando do meio das redes sociais, começou a falar de determinado assunto, por exemplo, de games, ou de moda, ou de gastronomia. Ele começou organicamente falando para os seus amigos, para 100 seguidores, para 100 amigos, e esse conteúdo ele foi ganhando espaço. Mais pessoas foram adicionando, mais pessoas foram buscando, mais pessoas foram se inscrevendo, e hoje ele tem vários seguidores e utiliza isso como uma profissão. Uma profissão porque gera renda, gera dinheiro. A gente trouxe aí no nosso primeiro slide alguns influenciadores bastante famosos aqui do Brasil. Foi uma pesquisa feita em 2018 que trouxe, os 6 maiores influenciadores brasileiros. Você conhece ou segue algum? Bom, a gente tem primeiro o Whindersson Nunes, que faz alguns vídeos de humor, que utiliza bastante o canal do YouTube e o Instagram. A Camila Coelho, que é uma influenciadora do ramo da moda. Carlinhos Maia, também um influenciador aí mais por lado do humor. A Giovanna Ebank, que é uma atriz que veio da televisão e hoje é uma grande influenciadora digital. Felipe Neto e Kéfera. Bom, a gente apresentou aí e a rapidez com que surgem novos grandes influenciadores, novas celebridades que se tornam influenciadores é assustadora. Isso é de 2018 e com certeza no ano de 2019 pode aparecer novas caras, novas personalidades aí como os grandes influenciadores. A gente tem 2 tipos de influenciador. O influenciador que nasceu nas redes sociais, ou seja, que eram pessoas comuns, como o Whindersson, como o Carlinhos Maia, e que se tornaram influenciadores através das redes sociais. E a gente também tem um papel inverso, como o da Giovanna Ebank, que ela era uma atriz, que já era conhecida, já era um rosto conhecido aí da televisão, como a Bruna Marquezine também, e hoje ela é uma grande influenciadora digital. Por que esses influenciadores, outro dado que a gente traz aqui nessa nossa aula de hoje, por que esses influenciadores estão ganhando tanta visibilidade das empresas? Por que elas cresceram, brilharam os olhos para trabalhar com esses influenciadores? Porque eles têm uma palavra: credibilidade. Muitas vezes um influenciador, por exemplo, que fala de vinhos, ele fazia isso sem ganhar nada em troca. Ele falava de um vinho ou falava de um tênis de corrida, por exemplo, para os seus amigos, para a sua rede de amigos, usando boca a boca, simplesmente por informar. Então isso gerou credibilidade naquele poucos seguidores que ele tinha no início e nesses muitos seguidores que ele pode ter hoje. E as empresas, elas utilizam dessa credibilidade agora para trabalhar em conjunto com esses influenciadores. E o principal motivo também das empresas estarem olhando para esse marketing de influência, para essa estratégia do marketing de influência com mais cuidado e até gerando mais verba para se trabalhar com isso no budget de marketing de grandes empresas como Coca-Cola, Adidas, Nike, é justamente porque cada vez mais nós estamos saturados
do marketing advindo da internet, né? Desse marketing digital que pipoca nas nossas redes sociais, compra esse produto, o remarketing, a gente busca um produto no Google e ele está lá, depois vem, compra, abrindo 1000 janelas, compra esse produto. Eu procurei, por exemplo, um óculos de sol e depois vem o óculos de sol me persegue aí por uma semana. A gente está cansado dessa invasão dentro do marketing de influência. Então, se a gente segue um influenciador é porque a gente gosta do quê? Principalmente do conteúdo que ele está nos proporcionando. Nosso próximo slide, ele vai afirmar isso que eu acabei de falar. Essa revista americana, Enterprise, ela fala que os bloqueadores de anúncios já são adotados por mais de 26% dos usuários de desktop e 15% dos donos de dispositivos móveis. E essa porcentagem, essa é uma pesquisa de 2017. Eu tenho certeza que se essa pesquisa, quando essa pesquisa for atualizada, esse número já vai ter subido muito. A gente já vai ter utilizado esses artifícios de bloquear anúncios dos nossos celulares, dos nossos computadores, porque ninguém aguenta mais. A gente está saturado. Se aumentou muito a oferta, né? E a demanda, claro, mas a oferta de anúncios, de produtos. Cada vez mais as empresas estão utilizando o marketing digital. Só que isso tudo é muito novo. Então, o que a gente está vendo também? Muita insegurança e muita dúvida em como usar o marketing de influência. Algumas empresas fazem isso super bem e outras empresas ainda estão trilhando um caminho de como chegar nesse consumidor usando o marketing digital. E o marketing de influência é uma bela estratégia para isso. Eu tenho algumas razões do sucesso do marketing de influência, do porquê utilizar influenciadores na sua estratégia de marketing. A primeira delas, acompanha aí no slide, é a aproximação com o público real. Vamos dar um exemplo? Bom, eu sou uma empresa de refrigerante, ou eu sou uma empresa de vinho. Vamos utilizar aí o exemplo, a gente já utilizou o exemplo do refrigerante, agora vamos utilizar o exemplo do vinho. Eu sou uma empresa que vende vinho. Como é que eu me aproximo com o público real? Com a propaganda tradicional, eu poderia o quê? Anunciar numa revista, eu escolheria esse público, uma revista masculina ou uma revista feminina, ou poderia anunciar na TV aberta, num canal aberto. A mensuração desse meu público era mais difícil, concorda comigo? Eu saber trabalhar com nicho, com um mercado específico, era muito mais difícil. E também era mais caro. Hoje, com a estratégia do marketing de influência, eu posso mapear quem são essas pessoas que estão lá na internet, que estão nas redes sociais, falando, por exemplo, sobre vinho. Quem são elas? O que elas falam sobre vinho? E certamente quem está seguindo ela nessas redes sociais gosta de escutar falar sobre o quê? Vinho. Então você vai ter uma assertividade, um público real muito maior do que na propaganda tradicional. Um outro ponto, segundo ponto que a gente traz aí dessa razão do sucesso dos influenciadores, que eles são, acima de tudo, eles são criadores de conteúdo e eles geram um engajamento. Esses influenciadores digitais, eles também são conhecidos como creators, ou seja, eles são criadores de conteúdo. Eu vou falar uma frase aqui que eu quero que você guarde aí. Todo influenciador digital é um creator, mas nem todo creator é um influenciador digital. O que isso quer dizer? Eu tenho vários criadores em várias áreas que não necessariamente trabalham como influenciadores digitais. Aliás, eu tenho vários criadores de conteúdo que não aparecem, que não estão nas redes sociais. Eles apenas criam conteúdo para marcas, produtos ou até para influenciadores digitais. Mas todo influencer, todo influenciador digital, ele precisa ser um criador de conteúdo. Claro, ele fala de alguma coisa, nem que seja sobre humor. Ele vai gerar algum conteúdo e esse conteúdo ele engaja os seus seguidores. Porque é muito difícil alguém seguir, por exemplo, um influenciador que fala sobre vinho e odeia vinho, não toma vinho. Não faz sentido.
Nosso terceiro ponto, a gente até já falou sobre ele, é o nicho de mercado, é conseguir trabalhar exatamente com aquele seu nicho de mercado. Eu, por exemplo, sou a marca de vinho, eu consigo trabalhar exatamente com aquele influenciador que fala sobre vinho. Eu não preciso pegar, por exemplo, uma atriz que vai falar desde vinho a sabonete, shampoo, refrigerante, que vai falar sobre tudo. Eu consigo pegar esse influenciador que já conhece do assunto, que já gera conteúdo relevante sobre vinhos e trabalhar com ele de uma forma, numa parceria. Entregar o meu produto para ele, para que ele prove e de uma maneira confiável, que gere confiança naqueles seguidores, ele fale sobre a minha marca. A gente vai falar sobre essas parcerias mais adiante. E o quarto ponto aí que eu apresento para vocês, dessas razões do sucesso de se trabalhar com influenciadores digitais, são os multicanais 24 horas, né? A internet, ela propicia isso. A gente está 24 horas conectado e interagindo com o público. Isso é muito importante também, porque a gente sabe que hoje a presença para o seu público, para o seu consumidor, é extremamente importante. Ele precisa saber que você está ali 24 horas para conversar com ele. Eu consigo dividir esses influenciadores geralmente em 3 categorias que a gente trouxe aí no nosso slide. Os influenciadores, os micro-influenciadores e as celebridades. Como eu falei, isso é muito novo e a gente pode ver isso mudando aí, por exemplo, no ano que vem. Mas hoje a gente tem aí essas celebridades, esse número, né, essas categorias divididas pelos números de seguidores. Por exemplo, as celebridades têm mais de 1 milhão e pouco de seguidores. Os mega influenciadores, os macro influenciadores e os micro influenciadores. E isso tudo tem a ver com o número de seguidores em determinado rede social, em determinado canal de mídia que ele está utilizando. Aqui eu faço um ponto aí importante para a gente se dar conta da importância que os micro-influenciadores estão ganhando hoje junto com empresas e marcas. Por quê? Porque esses mega influenciadores, essas celebridades, elas já têm um papel de realmente celebridade. Elas já são aquelas pessoas que falam de tudo, às vezes, que falam desde vinho a shampoo. E esses micro-influenciadores, hoje eles estão ganhando cada vez mais a credibilidade e a confiança desse seguidor. Eu posso seguir uma celebridade, eu ainda utilizo muito, né, dessa ferramenta, porque o alcance dele, quantas pessoas que ele consegue falar, quantas pessoas que recebem essa mensagem dele, é gigantesco. Só que talvez a conversão de venda, o que eu consigo, o que a minha empresa ganha com esse influenciador, com esse macro, com esse mega influenciador ou com essa celebridade, seja menor do que eu trabalhar, por exemplo, com quem tem 10 mil seguidores a 100 mil seguidores, com esse micro-influenciador. Porque talvez seja mais genuíno esse micro-influenciador. Ele ainda consegue atingir esse público com mais credibilidade, gerar uma conversão maior para essa minha ação, por exemplo. Então, nesse slide aí que a gente mostrou há pouco tempo, fala justamente sobre isso, essas porcentagens das empresas, quanto por cento as empresas investem. Olha ali, 46% das empresas investem em micro-influenciadores, contra 11% de celebridades e 9% de mega-influenciadores. Claro que isso também tem muito a ver com a verba disponível. Um micro-influenciador, ele pode cobrar menos do que uma celebridade, certamente, né, do que uma celebridade ou um mega-influenciador. Então vamos só recapitular alguns importantes. Eu quero destacar principalmente a razão do sucesso dessa profissão, né? E quero falar que sim, hoje um digital influencer é uma profissão, um influenciador digital é uma profissão. Aproximação com o público real, eles são criadores de conteúdo, geram engajamento, eles trabalham com nicho de mercado e eles estão nos multicanais 24 horas. E se atente também que a gente tem uma atividade aí proposta no nosso último slide para você ver e ver melhor, né, o que a gente conversou
nessa aula de hoje.